Bem, vamos finalizar aqui esse assunto de colunas, que é um assunto realmente bem curtinho. Colunas não tem muita variação, né? Vamos dar só uma olhada aqui. A gente já viu as propriedades de instância, né? Vamos dar uma olhada aqui em algumas propriedades de tipo. Aqui também a gente já viu aqui cor de preenchimento e escala. Lembrando sempre que quando a gente trabalha com propriedades de tipo, as mudanças feitas aqui serão aplicadas a todos os elementos do mesmo tipo, exceto se eu clicar em duplicar, né, e criar um novo tipo a partir dessa família, né? E lembrando também que a maioria dos parâmetros de construção eles são definidos durante a criação de famílias. Então vamos aproveitar mais uma vez para dar uma olhada nesse assunto de famílias e aos poucos a gente vai conhecendo esse editor. Então aqui eu tenho, olha, propriedades, né, profundidade, base deslocada. Repare o seguinte, se eu vier aqui e duplicar, né, que normalmente a gente até viu isso como um padrão de comportamento, né? A gente vai lá duplicar essa coluna, eu desejo, por exemplo, criar uma outra de 300 por 300 milímetros, né? Ok, e aí eu mudaria aqui ponto 300, que aqui eu estou em metros, né? Nesse meu desenho, ponto 300. E aí eu criei um novo tipo, aplicar. Ok, ele já fez a mudança. No entanto, essa mudança eu fiz, né, nessa família, mais uma vez, presa a esse projeto. Se você frequentemente vai usar essa coluna 300 por 300, ou mesmo se deseja armazená-la para um uso futuro, o que é preferível fazer? Clica no objeto, vai em editar família, e aí faz aquele procedimento que seria clicar aqui nesse botão tipos de família, e aí eu clico em novo para criar uma nova família. Vou colocar aqui 250 por 250, que nessa família que eu estou utilizando eu já criei esse padrão. Ok, clique em OK. Reparem que agora eu já tenho mais opções, né? E nessa família 250 por 250 eu altero aqui as cotas de profundidade e largura. Tá ok? Aplicar. Ok. Criei uma nova família. E eu faço aquele procedimento de salvar, né, se eu quiser utilizar futuramente um novo projeto em que não esteja carregado, né, ou eu salvo lá naquele endereço, né, que eu mencionei na aula passada. Se Program Data ele estaria no próprio Revit, né, na pasta de Metric Library do Revit, observando todas aqueles preceitos, né, de autorização ou não. Autodesk Revit Architecture 2011, Metric Library, colunas, eu salvaria por cima dela, ou no Cardinoma Revit, ou na sua própria pasta de famílias. Tá ok? E aí, quando em outro projeto eu for carregar essa coluna, ela já vai ter todas as medidas. Então, é preferível que você faça esse procedimento. Abra a família e crie novos tipos aqui, em tipos de famílias, porque aí quando você carregar essa coluna, você já vai ter vários tipos diferentes para uma mesma família. Tá ok? Aproveitando esse editor de família, vamos só dar uma olhada aqui como essa coluna ela é criada, tá? Vou pegar essa coluna retangular que é bastante simples. Eu venho aqui em planta de piso, né? Eu tenho o piso do chão, né? Lembrando que quando eu crio uma família nova, eu já crio baseado no modelo, então ele tem aqui os eixos de referência, né? Então aqui exatamente colocado, olha aqui, quando eu tenho lá profundidade, tá? É uma cota legendada. Vou explicar isso lá direitinho quando a gente for realmente ver as aulas sobre execução, criação de famílias, tá ok? Mas só para vocês já irem conhecendo aqui como se dá isso. Eu olhando em planta, né, uma vista superior, eu coloco uma cota, e nessa cota aqui eu coloco uma legenda, eu dou um nome a ela, profundidade, e exatamente isso aqui é um parâmetro, e é um parâmetro, quando eu coloco aqui, é um parâmetro de tipo, tá ok? Ele vai valer para a família, tá certo? Caso contrário, eu posso colocar aqui um parâmetro de instância. Porque reparem bem, vamos voltar lá no Ctrl Tab lá, no nosso projeto. Quando eu clico aqui
nessa coluna, tá? Eu não tenho a opção de mudar a largura e profundidade dela aqui. Por quê? Porque quando eu seleciono o elemento, aqui são as propriedades de instância, ou seja, dessa coluna. Não é muito comum, mas se eventualmente eu quiser usar a mesma família e modificar aqui na instância, tá ok? Aí eu preciso transformar esse parâmetro em um parâmetro de instância. Aí que eu vou fazer? Vou lá nessa profundidade e transformo ele num parâmetro de instância. Faço a mesma coisa para a largura, parâmetro de instância, tá ok? E vou fazer o que? Vou salvar como, vou colocar aqui em documentos Cardinal Revit, tá? Na nossa oficina aqui, vamos colocar aqui coluna retangular com parâmetros de instância. Tá, um nome bem esdrúxulo aqui só para a gente destacar bastante isso. Salvar. E aí eu peço para carregar no projeto. Tá, ok? Coloco essa coluna aqui. E quando eu clicar nela agora, repare aqui, eu tenho profundidade e largura. Tá, ok? Posso mudar aqui diretamente, por exemplo, ponto 300. Clique em aplicar, ele já muda aqui. E aqui ponto 300. Aplicar, ele já muda. Só que, no entanto, essa coluna ela continua se chamando 475 por 610. Tá ok? Então, ao contrário do que a gente viu lá quando a gente viu os parâmetros de materiais, né, que a gente pode transformar em parâmetros de instância, né, trocando parâmetros de tipo por parâmetros de instância, sobrepondo esse parâmetro, não é indicado fazer isso para o caso de parâmetros de construção. Tá ok? É preferível você fazer aquele procedimento de criar novas famílias aqui nos tipos de famílias e mudar esses parâmetros de construção aqui. Tá ok? E se eu for aqui ainda na planta, né, na vista de elevação, vamos colocar, por exemplo, frente. Tá ok? Aqui eu também vou ter, olha, topo de deslocamento, né? E base de deslocamento. Seria uma distância aqui entre o nível associado e o início efetivo da coluna. Tá ok? Esse é um pouco mais complexo porque são parâmetros dependentes. Tá ok? Tenho cotas relacionadas e vou preferir discutir esse assunto mais à frente. Porque no caso dessa cota vertical, né, ele vai ser referenciado lá, como a gente viu no desenho, ao nível de referência, né? No caso, nível de referência superior, como a gente colocou lá na nossa família, né? O nível de referência inferior é o piso do chão vinculado ao pavimento terra e o outro vinculado ao nível superior. Tá ok? Em alguns modelos, como por exemplo mesas, né, modelos de famílias, nos interessaria uma cota aqui vertical da mesma forma que a gente tem aqui essas cotas de largura e profundidade. Tá ok? Mas no caso de elementos como viga, por exemplo, eu não costumo colocar esse tipo de cota porque ela está mais relacionada aos níveis dos pavimentos do que efetivamente a uma altura própria. Tá certo? Então o que eu faço no caso de querer uma coluna de, por exemplo, 1 metro de altura? Eu vejo o nível de referência, vamos supor que fosse 3 metros. E aí eu desloco em relação ao nível, né, o topo deslocado, eu desloco 2 metros aqui, supondo que tem 3 metros de pé direito. Daí, na mesma forma como a gente viu lá em esquadrias, né, quando eu clico em editar tipo aqui, essa base deslocada, né, todos esses parâmetros, eles vão depender de como a família foi concebida. Tá, ok? Esse é um padrão utilizado pelas colunas, né, criadas pela própria Autodesk, né, fornecido na biblioteca, e pela maioria dos outros criadores de bibliotecas. Tá, ok? Os outros parâmetros de tipo são aqueles comuns também aos outros elementos do Revit, né? Código de montagem, nota-chave, que vai ser importante para o cronograma de obras, né? Cronograma de despesas, né? De investimento, né? Durante a construção, e futuramente também
em relação à operação e manutenção da edificação. Tá certo? Não vou entrar em detalhes sobre isso, vocês já estão a par da funcionalidade desses parâmetros. Bem, então esse foi o nosso estudo de colunas, né? Como eu prometi, ia ser um assunto bem rápido, não tem muitas variações. E seguindo aqui no nosso menu início, na próxima aula começaremos a ver um assunto mais complexo, que são os telhados. Até lá então, um grande abraço.